cresci num lugar muito moral, muito religioso, né? A famosa moralidade cristã, tradicional família cristã. E haviam algumas coisas que já me incomodavam. Um tanto de hipocrisia, de manter algumas relações que na verdade não existiam, mas você fica ali cultuando aquilo como se fosse legal e as pessoas na verdade estão se deteriorando ali dentro. Algumas dessas coisas já me incomodavam bastante. Tinha de haver uma alternativa para tudo aquilo. Nesse sentido, quando eu encontrei o Nietzsche e ele estava justamente apontando para essas coisas, me era muito próximo. Daí eu fui prestar vestibular sem muitas expectativas de passar, acabei entrando na filosofia. Quando eu vi, eu estava fazendo pesquisa em Nietzsche. O filósofo alemão Nietzsche viveu de 1844 a 1900. Mesmo assim, foi capaz de antecipar algumas questões que marcaram a vida e o pensamento dos séculos 20 e 21. Hoje, Nietzsche ainda desperta um grande interesse, tanto no meio acadêmico como fora dele. Mas por que as ideias deste filósofo continuam tão atuais? Para respondermos esta questão, a filósofa Viviane Mosé apresentará alguns dos principais temas da filosofia de Nietzsche. O número de teses sobre o Nietzsche no mundo é impressionante, é imenso. Nietzsche vende, mesmo que as pessoas não necessariamente consigam acompanhar, porque é um filósofo extremamente erudito, né? Quer dizer, ele vem de um outro tempo, então a escrita é uma escrita, de certa forma, dura. A gente tem que ter um tratamento para nos aproximar desse pensamento. Mas ainda assim, o Nietzsche vende como água, é uma coisa impressionante. Quando você se relaciona com o pensamento do Nietzsche, uma coisa que é evidente desde o início, principalmente para quem é um aluno recente, essa professora não está dando aula de filosofia, ela está mostrando para a gente que a filosofia não é interessante, não é bacana. Quero dizer, Nietzsche é extremamente crítico à história da filosofia. Nietzsche é um pensador do século XIX. Século XIX é marcado por uma euforia moderna, a euforia de que a ciência do futuro, ou melhor dizendo, é interessante relacionar a modernidade com o futuro, né? É na modernidade que nasce essa paixão pelo futuro. No futuro o mundo será melhor, no futuro as coisas serão diferentes, né? Coisa que era muito comum na década de 50, que é viver preparando a vida para os filhos no futuro, né? Porque o futuro era sempre visto com uma boa perspectiva. Então, o século XIX, de forma geral, né? Principalmente da perspectiva do Nietzsche, como Nietzsche leu o seu século, foi um século marcado pelo máximo dessa crença na ciência e no pensamento como um veículo de transformação social, né? Principalmente a ciência. Através da ciência e da filosofia, mas principalmente da ciência, nós resolveríamos as dores. Se a ciência produz cada vez menos alegrias em si mesma e gera cada vez mais alegria colocando sob suspeita os confortos da metafísica, da religião e da arte, então a maior fonte de prazer, a qual a humanidade deve quase toda a sua qualidade humana, fica empobrecida. Uma cultura elevada, portanto, deve dar ao homem um cérebro duplo, duas câmaras cerebrais, por assim dizer. Uma para experimentar a ciência e outra para experimentar a não ciência. Nietzsche, então, está vivendo esse tempo em que as pessoas têm essa euforia. Ao mesmo tempo, ele estuda o grego arcaico. Ele estuda a Ilíada e a Odisseia, ele estuda Homero, ele estuda os gregos pré-socráticos. Os gregos pré-socráticos são chamados de pré-socráticos não à toa, né? Quer dizer, eles são anteriores ao nascimento do nosso modo de pensar. A nossa forma de pensar e o nosso modelo de pensamento, que nós temos um modelo de pensamento, esse modelo vai nascer com Sócrates e Platão. Antes não tinha isso. Então, o que caracterizava o pensamento pré-socrático era a arte, por exemplo, como mediação entre as coisas. A ideia de verdade não era uma ideia clara, não era uma ideia que ainda tivesse sido inventada, né? Então, o que marcava o pensamento pré-socrático é um pensamento fundado ainda, apesar da discussão se afirmando ou negando, o devir era um pensamento fundado no devir. O que é o devir? A vida como um processo de transformação constante, de mudança constante. Tudo muda o tempo inteiro, nada é fixo. Isso uns olham e dizem que horror, tudo muda.
e outros dizem que lindo tudo muda. Então isso varia entre os pré-socráticos, mas todos estão em torno da ideia de que tudo muda e a vida é esse fluxo contínuo, essa transformação o tempo inteiro. Nietzsche era atraído pela ideia da transformação, ponto importante na filosofia de alguns dos pensadores pré-socráticos. Para Heráclito, por exemplo, nenhuma transformação acontecia por acidente, e sim movida por uma espécie de força divina que está presente em todas as coisas materiais e mantém tudo num fluxo perpétuo de constante transformação. Para Nietzsche, os pré-socráticos eram os verdadeiros filósofos, que conjugavam de igual maneira a arte, o pensamento e o saber. O Nietzsche é filho de pastores, quer dizer, de pastor, né? De um pastor protestante. A tradição de pastores, de avô. Então, o Nietzsche está inserido numa cultura cristã extremamente forte, né? Essa guerra, né, que é a modernidade, o cristianismo e o pensamento arcaico, fez a cabeça desse ser humano acontecer alguma coisa ali, e aí ele chega a dizer, eu não sou um homem, sou uma dinamite. Isso foi criando uma coisa que explode um pensamento extremamente rico para a época e que marcou o fim do século XIX e marcou o século XX. Eu costumo dizer, talvez por ser apaixonada pelo Nietzsche, completamente, puxando a brasa para a minha sardinha, mas eu acredito piamente que o século XX passa por Nietzsche necessariamente, ou gostando ou negando. Mas é muito difícil o século XX desconsiderar esse cidadão. No próximo bloco veremos como a dinamite de Nietzsche explodiu no mundo moderno.